para discutir o atual déficit financeiro nas contas públicas de Teresina, de autoria do vereador João Pereira. Convido para compor a honra de mesa, a mesa de honra, a Helene Vieira Alencar Soares, vice-presidente da OAB Piauí. Chamo aqui, para compor a mesa, o Sinésio Soares, coordenador-geral do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina. Quero saudar aqui os nobres vereadores, vereador Eduardo Dragalana, o vereador Fernando Lima, o vereador Valdemir Virgínio, vereador delegado James Guerras. Em nome deles, saúdo aqui todas as categorias aqui presentes, saúdo aqui também de forma especial os concursados em várias áreas aqui em Teresina, que estão presentes, do administrativo, social, enfermagem, fisioterapia. Sinto-se todos vocês cumprimentados por esta casa. Eu vou fazer a leitura aqui do requerimento que foi aprovado por esta casa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Teresina, do Estado do Piauí, o vereador João Pereira, do Partido dos Trabalhadores, com mandato outorgado pelo povo de Teresina e amparado legalmente nos artigos 124, inciso 3º do Regimento Interno desta Casa de Leis, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência que submeta à apreciação do plenário da Casa o referido expediente, que tem como objetivo requer a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, a realização de audiência pública em caráter urgente, para discutir o atual déficit financeiro nas contas públicas municipais de Teresina, que, segundo as declarações recentes do prefeito Silvio Mendes, ultrapassa os 3 bilhões de reais. Para tanto, e com vistas a dar ainda mais celeridade, apresento em anexo a lista dos convidados. Eu irei ler depois. A justificativa. A recente declaração pública do atual prefeito de Teresina, doutor Silvio Mendes, informando que a dívida da administração municipal supera 3 bilhões de reais, gerou uma extrema preocupação em toda a sociedade teresinense, configurando-se como uma das mais graves crises financeiras da história da cidade. Segundo o próprio gestor, foram identificadas diversas irregularidades nas finanças públicas, inclusive com envio de mais de 3.300 documentos ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí. A situação evidencia a necessidade de transparência, responsabilidade fiscal e prestações de conta à população teresinense. A realização da audiência pública permitirá ouvir de forma oficial e transparente o atual prefeito, o ex-prefeito da gestão anterior, como seus secretariados municipais das áreas de finanças, administração e planejamento, a fim de esclarecer as causas do déficit bilionário, as providências já adotadas pela atual gestão, a existência ou não de responsabilidade da administração anterior, os riscos aos serviços públicos essenciais, as medidas previstas no Decreto 27.969/2025, que criou Comissão para o Equilíbrio Fiscal, considerando a gravidade da situação e interesse público envolvido, solicito o agendamento urgente da audiência pública com convocação formal
das autoridades mencionadas, garantindo a devida transparência e controle social sobre a gestão dos recursos públicos. Assina, vereador João Pereira. Só um minutinho. Queria aqui relacionar a lista dos convidados oficialmente. Danilo Barros Bezerra, ex-secretário municipal de Finanças. Edgar Carneiro Machado Filho, secretário municipal de Finanças. Jeová Barbosa de Carvalho Alencar, vice-prefeito de Teresina e secretário municipal do governo, ex-coordenador de transição. João Henrique de Almeida Souza, ex-secretário de planejamento. O Tribunal de Contas do Estado. José Pessoa Leal, ex-prefeito de Teresina. Marco Antônio Ares, secretário de planejamento do município de Teresina. Marco Antônio Parente Elvis Coelho, secretário municipal de Administração e Recursos Humanos. O atual prefeito Silvio Mendes. Railane Vieira Alencar Soares, vice-presidente da OAB, representando aqui o presidente das Ordens dos Advogados do Piauí, seção Piauí, que é o nosso presidente Raimundo de Araújo Silva Júnior. Ricardo Martins Neto, ex-procurador-geral do município, e Virgínia Gomes de Moura Barros, procuradora-geral do município. E vou ler aqui também o atestado que chegou aqui do ex-prefeito José Pessoa Leal. Por força do atestado médico, ele justifica aqui que não pode participar. Atestado cirúrgico, ateste para o devido fim que José Pessoa Leal, CPF, acima citado, foi submetido à cirurgia ocular. Segunda-feira, devendo permanecer afastado de suas atividades por período de 30 dias. E recebo aqui também, ele oficializou a presidência da Câmara, um atestado médico do Danilo Barros Bezerra. Ateste para os devidos fins que o paciente Danilo Barros Bezerra sofreu lesão ligamentar meniscal do joelho direito em programação de tratamento cirúrgico, com auxílio de... E diante dessa situação, está incapacitado de desempenhar suas funções e atividades profissionais por até 120 dias. Tem uma justificativa aqui do ex-secretário João Henrique, que está em viagem e se comprometeu a vir a esta casa assim que a gente fizer aqui o agendamento. Eu vou aqui à tribuna, bem rápido. Passo aqui. O Jardel vai ligar aqui. Tem outra justificativa de ausência pelo vereador, que vai fazer aqui anúncio, o vereador Fernando Lima. Vereador João, eu vi aí que você falou do convite, ó, acho que ligou aqui. Oi, pronto. Convidou o ex-procurador-geral do município, doutor Ricardo Martins. Acabei de ligar para ele aqui, e o doutor Ricardo nos informou que está em viagem de trabalho. Ricardo, advogado, colega nosso advogado, e está em viagem a trabalho para o interior do estado. Se eu não me engano, está no município de Antônio Almeida. Então, justificar a ausência do ex-procurador-geral do município. Obrigado, meu vereador Fernando Lima. Vou fazer aqui uso da fala na tribuna. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos e a todas, mais uma vez. Quero
Agradecer a todos vocês pela presença, confiando sempre em Deus, ao nosso trabalho, e que Deus possa iluminar os corações de todos nós. Queria aqui saudar os demais vereadores, já falei, James Guerra, nosso vereador Eduardo Dragalana, vereador Valdemir Virgínio, vereador Fernando Lima, e em nome desses jovens vereadores, saudando aqui a todos vocês. Saudar aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Queria saudar aqui meu amigo Sinésio, de forma em especial, lhe saudar todos os servidores públicos que estão aqui e os demais que irão ingressar através do concurso público na gestão do município. Queria saudar aqui a Railena Vieira Alencar Soares, vice-presidente da OAB Piauí. Quero lhe agradecer. Mostra que a OAB continua com compromisso com o povo brasileiro, em especial aqui, o povo de Teresina. Quero lhe dizer que tenho uma profunda admiração pela OAB. Inclusive, minha filha, Taline, quando ela terminou o seu ensino médio, ela me pediu a opinião em que curso ela... Meu pai, qual curso você acha que eu devo fazer? Direito. E quero agradecer a Deus que ela atendeu o meu pedido, e hoje é uma jovem advogada, se formou com 23 anos de idade, e que Deus possa abençoar vocês, que leva a justiça, sobretudo aquele povo mais pobre que precisa. Toda fala, minha fala, é em sentido do povo mais pobre, porque ele, de fato, é que precisa do serviço público funcionando. Não desmerecendo aqui os demais, mas o povo mais pobre é que precisa. E essa audiência pública, meu querido Jardel, quando ele me disse que ia ter as ausências, eu disse, nós vamos manter a audiência pública, nem que fique eu e você e sua equipe, porque isso mostra compromisso, mostra de fato que nós estamos interessados, meu querido vereador Fernando Lima, em ajudar os problemas existentes hoje, que é esse déficit financeiro. E a gente só pode ajudar se tiver informações, se a gente tiver dados, se a gente tiver números, no vereador James Guerra, vereador Valdemir Virgínio, só resolve se a gente tiver informações, porque esta casa de 29, composta por 29 vereadores, é que vai aprovar as respectivas contas, tanto do gestor que passou, como do que está. Esta casa é que libera empréstimos, esta casa é que autoriza dotação orçamentárias para determinados investimentos em várias áreas. E esta casa precisa ser respeitada pelos gestores que estavam e os que estão. Essa casa, doutora, precisa receber informações oficiais para que a gente se debruce sobre a lei de diretriz orçamentária que está aqui para a gente votar. Por isso que nós provocamos esta audiência pública. E aqui, externo o meu repúdio àqueles que foram convidados, que, aliás, estavam lá representando o povo, estavam lá sendo pagos pelo povo. E o que nós queremos é informações para repassar aos teresinenses. Porque esse déficit, ele é prejudicial na gestão. Ele é prejudicial, ele permite, por exemplo, não chamar os concursados que estão aqui, fazendo a sua manifestação. Concursados que passaram noites acordados, estudando, querendo ser convocado. Doutora Railane, esse déficit permite hoje, por exemplo, faltar impressoras em algumas unidades básicas de saúde para impressão do laudo. Que o cidadão vai lá fazer o exame e precisa. Esse déficit, por exemplo, ele não permite algumas UPAs não ter as cadeiras de rodas na sua totalidade nas UPAs. Permite, por exemplo, esse déficit a não ter uma maca para botar o paciente, ele fica lá na maca do SAMU quando é colocado na UPA. Não foi ninguém que me contou, eu presenciei.
Eu estive lá visitando. Esse déficit, doutora, ele faz com que as ações de infraestrutura não sejam colocadas, como, por exemplo, a questão do lixo em Teresina, que é um problema que se não resolveu. E o que é que nós queremos? É apenas ter o direito de dizer, nós vamos votar a lei orçamentária, mas precisamos destinar determinados recursos para a área que falta ser atendida. E só é possível a gente fazer isso, voltar à lei de diretrizes orçamentárias e tantas outras que é necessário com essas informações. O porquê de tamanha demora, o porquê de tamanha dificuldade. Querem nossa ajuda? Essa casa vai ajudar. Aliás, essa casa nunca se negou a ajudar os gestores. Essa casa é recíproca, porque quando encaminham pedido de orçamento, dotação, mudação, empréstimo, essa casa vota. E por que não passar as informações? O porquê de esconder? O porquê de negar? E é uma prerrogativa que os vereadores têm direito, porque nós vamos aprovar as contas do ex-gestor e aprovar as contas dos que estão atualmente. Então, eu considero isso uma falta de respeito não a mim, não a esta casa, mas ao povo, os 1 milhão de habitantes que vivem nessa casa e está diante de uma crise financeira que se arrasta desde a década de 2000. Porque quando você pega os números de 1,8 bilhão de reais em empréstimo, apenas 700 milhões, eu estou aqui arredondando, foi na gestão do prefeito doutor Pessoa. E os demais para trás? Quando você pega o IPMT, que o não pagamento é gigantesco, não é só da agora de 4 anos, é de outras gestões. E eu disse agora há pouco, o que precisa ser feito em Teresina é gestão, porque nós pagamos impostos e altos, nós pagamos taxas e altas, e é todos nós, do menor ao maior. De janeiro de 2024 a abril de 2024, comparado aos mesmos meses de 2025, a arrecadação do município já chegou um pouco mais de 200 milhões de reais. É preciso ser dito isso à população teresinense. Por isso que nós provocamos esta audiência pública e lamento profundamente a falta de respeito, não a esta casa, mas de 1 milhão de habitantes que moram em Teresina e que precisa saber qual foi o verdadeiro destino dos seus recursos públicos. Muito obrigado. Eu chamo agora para fazer o uso da palavra o Sinésio Soares, coordenador-geral do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina. Bom dia. Sinceramente, gostaria de que fosse mesmo um bom dia. Na verdade, a gente está, nesse momento, em campanha salarial dos servidores municipais de Teresina. Quero lembrar que a gestão anterior ela encerrou de uma forma catastrófica e, naquele momento, o prefeito eleito dizia que os servidores municipais corriam risco de não receber os seus salários. E nós fomos à imprensa dizer que, para um prefeito eleito, não bastava apenas dizer que se corria esse risco, ele teria que tomar providência, ele acabava de ser eleito. E aí, 2 dias depois, eles pediram bloqueio das contas pelo Tribunal de Contas e ainda tinham 96 milhões de reais em conta. E aí a gente fez uma equipe, quero citar aqui a presença de colegas também, como o Raimundo de outro sindicato, parabenizar a luta do Arcade e o pessoal que logo em breve será da base do Sindicerme, né, fazendo as lutas para melhorar nossas condições de trabalho e a valorização profissional. E a gente foi ao Tribunal de Contas para que aquele órgão de controle nos ajudasse também
a fazer com que quem prestou o serviço recebesse pelo seu salário. E foi através dessa mobilização, que reuniu vários outros sindicatos também, que nós conseguimos fazer com que a grande parte das dívidas, do ponto de vista trabalhista, fossem pagas no final da gestão e outra parte no começo dessa gestão, através da pressão política. Mas a gente conversa com essa equipe eleita aí, ou pelo menos tenta conversar, desde a equipe de transição. E eles sempre pediram tempo para organizar, principalmente, as finanças. Houve um lapso temporal, que é aquela história dos primeiros 100 dias, que as gestões normalmente utilizam para equilibrar as contas e tomar pé da situação, porque a gente imaginou, não, já estão conseguindo. E é exatamente no mês de maio, né, o 5º mês, que é quando começa a campanha salarial geral, que a gente aguardou, não sem luta, obviamente, que tivemos várias lutas, e o prefeito exerceu, durante esse período, aquilo que nós caracterizamos como a truculência da fala mansa. O prefeito fala como um padre, mas é extremamente truculento e autoritário e não recebe as categorias para negociar. Sabíamos, João, que eles não viriam. Porque, na verdade, a intenção parece ser de uma pirotecnia de algo que já é comum. A própria fala do prefeito é de que várias gestões deixaram dívidas, deixaram problemas para a cidade. E aí quero lembrar que esses problemas estão, inclusive, na gestão do prefeito Silvio Mendes, não só na do José Pessoa. Porque, nesse exato momento, só para a gente concluir essa fala inicial, nós estamos dando seguimento a uma denúncia que foi feita ainda na época do prefeito Firmino Filho, sobre o desvio de 44 milhões de reais. Só para concluir. 44 milhões de reais do precatório do Fundef. Teresina recebeu 228 milhões de reais. Eles fizeram, Kleber Montezuma e o prefeito Firmino Filho, uma operação de crédito ilegal e anteciparam a vinda desses recursos em 3 meses e pagaram 20 milhões de reais para antecipar esse recurso. Esse recurso chegou às vésperas da eleição, o prefeito foi eleito em 2016 no primeiro turno, e nós lutando o tempo inteiro, porque esse dinheiro, 60%, tinha que ser pago para os profissionais de educação. E lutamos muito, pegamos esse material das investigações dos auditores, e parabéns para os auditores concursados do Tribunal de Contas do Estado, e levamos à Polícia Federal. Na Polícia Federal, nós mostramos que tinha problemas de utilização indevida para pagamentos para SETSEG, Segurança Armada, para Belas Artes, para PUG, Propaganda e Marketing, tudo documentado. Eu tenho isso na memória porque eu já fiz o depoimento na Justiça Federal. O Ministério Público Federal acionou o atual presidente da Fundação UOL Ferraz e ex-secretário de Educação, Kleber Montezuma, e o espólio da família do falecido prefeito. E o que o Ministério Público está solicitando é a indisponibilidade dos bens do espólio da família do ex-prefeito e do secretário Kleber Montezuma. Ele foi chamado a depor no último dia 15. Por que eu estou relatando esse caso de investigação? Porque se faz uma pirotecnia de um rombo que a Câmara chama para determinar o que é, caracterizar o que é, não se resolve o problema dentro da própria casa, a gente fica sem saber que rombo é esse, e ele não quer pagar a revisão geral anual de salários, que agora a Guarda Municipal, inclusive, tem direito ao pagamento do plano que foi aprovado nessa casa aqui, e o prefeito não está pagando desde janeiro. Então, para nós, para concluir, é apenas uma tentativa, exatamente, de desviar o foco da atenção de uma obrigação que ele não quer cumprir, com aqueles que prestam serviço público, que materializam o serviço público e não têm nenhuma responsabilidade sobre esse suposto rombo anunciado com tanta pirotecnia. Obrigado, meu amigo Sinésio. Quero aqui convidar o Raimundo Nonato Moura dos Santos, presidente do Sindicato dos Técnicos e Tecnólogos em Radiologia do Estado do Piauí.
Bom dia a todos os presentes, a todos os vereadores, ao presidente da mesa. Bom dia a todos os colegas militantes do movimento. Eu gostaria aqui de trazer ao conhecimento dessa casa a situação por que passa hoje os profissionais técnicos de radiologia do município de Teresina. É sabido por todos e pela maioria dos vereadores que aqui presentes votaram com relação à questão da equiparação salarial para algumas categorias. E por conta desse rombo que é apresentado agora pela atual gestão, eles querem inviabilizar a questão da melhoria salarial, que não querem nem chamar de equiparação. E essa casa, quando votou a equiparação dessas categorias, cometeu uma grande injustiça com outras categorias, inclusive a categoria que eu represento, que são os técnicos de radiologia, que por muitas vezes nós encaminhamos junto a essa casa, junto ao presidente dessa casa, o vereador Enzo Samuel e os demais vereadores, a necessidade, a importância desses profissionais estarem inseridos nessa equiparação salarial, que terminaram ficando de fora. E hoje está uma situação caótica. Esses profissionais técnicos de radiologia passam por uma situação insustentável. Hoje eles estão sobrecarregados no seu local de trabalho. Para vocês terem uma ideia, é uma sobrecarga que o profissional não tem como mais aguentar essa sobrecarga num plantão de 12 horas. Hoje, os profissionais da UPA do Renascença, eu queria deixar registrado aqui, para que essa casa tomasse conhecimento, profissional do Hospital do Buenos Aires, do Satélite, do Promorá, é um profissional num plantão de 12 horas, gente. Um profissional para atender uma demanda de quase 100 pacientes dia e quase 50 pacientes noite. É um absurdo. Para um profissional só fazer todo o serviço do setor de imagem, diagnóstico por imagem. E esse profissional, ele foi desrespeitado na gestão anterior, está sendo desrespeitado nessa gestão, porque nós fizemos e estamos fazendo vários encaminhamentos, buscando diálogo com a gestão que não nos recebe. Essa gestão não nos recebe, o prefeito, já deixei por várias vezes, está lá o sindicato disponível para conversar com o prefeito, e a gente não é recebido. Na Fundação Municipal de Saúde também é a mesma coisa. O presidente da Fundação não nos recebe para tentar resolver essa situação. Muito pelo contrário, o que ele disse para a gente é que para esse tipo de conversa, ele não tem conversa. E isso é um total absurdo. Isso é um total absurdo porque o profissional de radiologia não foi equiparado, não tem melhoria salarial, não tem melhores condições de trabalho, é uma situação totalmente desrespeitosa. E eu chamo a atenção dessa casa para que tome providências, para que possa ser corrigida essa injustiça diante de uma categoria tão importante. Haja visto que nada é feito dentro do HUT, nada é feito dentro de qualquer UPA se não tiver um profissional de radiologia. E esse profissional, ele vem sendo esquecido, está sendo esquecido, e eu peço essa casa que, na presença dos vereadores, que tome as devidas providências para que haja, tá certo, essa valorização desse profissional técnico de radiologia. Abrimos vários canais de negociação, tem uma proposta na Fundação Municipal de Saúde para que possa haver uma melhoria, mas sequer eles nos recebem, sequer eles dão uma resposta para a gente. Todas as comunicações possíveis esse sindicato vem fazendo, mas a única solução que a gente vê, infelizmente não é o que a gente quer, mas é parar. E aí, quando pararmos, aí sim, aí vão dizer que a culpa é do trabalhador, que a culpa é do profissional de radiologia, que a culpa é de qualquer outro trabalhador, que não buscou essa comunicação, que não buscou esse diálogo. Então, gente, eu queria deixar isso aqui, esse registro nessa casa, tá certo? E agradecer a Deus por essa oportunidade, por ter essa fala, por trazer isso para os vereadores, que eu acredito que vocês não sabem
por que passa esse tamanho de desrespeito diante dessa categoria que é tão importante quanto qualquer outra categoria, mas que está sendo totalmente injustiçada. Obrigado. Quero aqui registrar a presença dos meus conterrâneos. Quem não sabe, eu sou natural de José de Freitas, aqui o João Paulo. E aqui meu querido amigo, vereador Coronel, da cidade de José de Freitas. Sejam bem-vindos a esta casa. É sempre uma honra receber os colegas aqui em Teresina, em especial aqui na Câmara de Vereadores. Você que tentou por várias vezes, assim que nem eu, e deu certo. A fé e a determinação que temos, e sempre acreditando em Deus, é que nos leva à vitória. Então, seja bem-vindo, meu jovem amigo, vereador Coronel, da cidade de José de Freitas. Quero aqui, pessoal, chamar o nome aqui é difícil, Coronel. Arcadide dos Santos e Silva, classificada no concurso de auxiliar administrativo da Fundação Municipal de Saúde. Resumindo, concurseiros. É um homem, viu? Porque o rapaz, jovem. Pode falar? Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão neste plenário desta casa, que é a Câmara Municipal de Teresina, Piauí, Câmara esta que representa o Poder Legislativo este essencial a esta cidade. Gostaria de agradecer aqui ao presidente desta sessão, o vereador João Pereira, né, do Partido dos Trabalhadores, assim como também a todos os vereadores que, por mais que não estejam presentes nessa sessão, são essenciais a toda a nossa sociedade, toda a nossa coletividade, independente de ideologia, se é de direita, se é de esquerda ou se é de centro, todos vocês, vereadores, nos representam e representam a parcela daqueles que o elegeram. Queremos dizer aqui, destes minutos que foi nos dado, que nós estamos representando os aprovados e também estamos representando os classificados no concurso da Fundação Municipal de Saúde. Este concurso ele foi feito em julho do ano passado, foi homologado em dezembro de 2024 pela IDECAM e teve já 2 chamadas, onde alguns cargos foram já chamados, algumas pessoas já foram assumir os seus cargos, só que tem outros que estão aqui pleiteando saber quando é que vai ser o outro chamamento. Por que nós estamos aqui? Porque o prefeito de Teresina colocou para a imprensa e para toda a coletividade um roubo de 3 bilhões. E nós queremos o seguinte: olha, senhor prefeito, em meio a esse roubo de 3 bilhões, existem pessoas que passaram em concursos públicos que o senhor tem que chamar. Por exemplo, tem o concurso da Fundação Municipal de Saúde, tem o concurso da SEMEC, que está aí aberto, e tem o concurso também de fiscais de serviços públicos, que tem que ser chamado também, porque nós acreditamos, obviamente, eu sou um bacharel em Direito e acredito na ponderação, então, obviamente, a gente tem que chamar todos aprovados esses concursos. Os aprovados dão uma diminuição da sobrecarga, os aprovados, eles estão responsáveis com a sociedade, porque nós não temos rabo preso, nós devemos satisfação a todos eles, independente de quem tenha votado. Então, nós pedimos que seja cumprido o artigo 37 da Constituição Federal, que diz que o Estado, o governo federal, e o Estado e o município se baseia pela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós aqui representamos a impessoalidade e também, representando a impessoalidade que representamos, gostaria de agradecer, mais uma vez, à Casa do Povo, a este plenário que representa o Poder Legislativo Municipal, assim como também queremos dizer que estamos abertos ao diálogo com o prefeito Silvio Mendes e dizer: prefeito, nos receba, nós protocolamos ontem um pedido para o senhor nos receber e queremos dialogar
com a sociedade e pedir o apoio, porque nós passamos e nós queremos que tirem os precários e que sejamos concursados, porque é o que deve fazer, que está na Constituição Federal, está dentro da nossa Carta Magna. Então, pedimos que seja respeitado apenas o nosso direito constitucional. Desde já, muito obrigado ao nobre parlamentar, João Pereira, pelo apoio aqui, pela causa, e também por conceder a nós esse espaço no plenário desta casa muito amada e muito respeitada por todos nós, teresinenses, todos nós que, mesmo que não seja teresinense como eu sou de Salvador, Bahia, mas minha família é do Piauí, eu voto nesta cidade, eu amo esta cidade, então eu quero agradecer o espaço em ter nesta casa, que é a Casa Legislativa do Povo de Teresina. Muito obrigado. Eu que agradeço a você e convido aqui a doutora Railena Vieira, vice-presidenta da OAB Piauí. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, eu queria agradecer ao convite ao vereador João por estarmos aqui presentes, é um debate tão importante, e agradecer principalmente à população por se fazer presente, onde é a Casa do Povo. E eu vi que de 12 órgãos, entidades que foram convocadas a esta audiência pública, apenas 2, né, se fizeram comparecer. E a OAB faz questão de estar presente, porque a OAB, além de representar a advocacia, ela representa a sociedade, porque nós somos vistos como a casa da cidadania. Então, é importante que nós estejamos atentos a tudo que está ocorrendo na sociedade de norte a sul do Estado. E não seria diferente na nossa capital, Teresina. Nós estamos falando de transparência, nós estamos falando de pessoas que estão querendo suas nomeações, nós estamos falando de problemas técnicos, por exemplo, em saúde, nós estamos falando de contas públicas, e eu queria aqui reafirmar meu compromisso, vereador, nosso compromisso institucional, de jamais se furtar de estar presente em debates sociais, debates principalmente, como você falou, que envolvam aquela população mais vulnerável e que tanto depende dos representantes do povo. E se é para estar ao lado, nós estamos ao lado, se é para estar cobrando, nós estamos cobrando, mas jamais se hesitando de estar ao lado de quem tanto precisa. Então, eu agradeço imensamente a vocês que saíram das suas casas, assim como eu saí da minha hoje, para estar aqui debatendo um assunto que é relevante, sim. E todos os assuntos relevantes, eles precisam da voz principal, que é a voz de vocês, para que nós possamos agir com maturidade e com o devido respeito, com cada um e com cada uma que clama todos os dias por justiça. Bom dia e obrigada. Vamos aqui para os encaminhamentos finais. Quero dizer aqui aos presentes e àqueles que estão nos acompanhando que esta audiência pública, a partir de agora, meu querido vereador, nós vamos usar todos os instrumentos que permitem o mandato e esta casa, a gente, de fato, ter este diagnóstico. Porque, eu reafirmo, doutora, é inadmissível nós estarmos com a lei de diretrizes orçamentárias aqui nesta casa para ser votada, e esta casa não recebe os balancetes relacionados a este déficit financeiro. Isso é de um prejuízo tamanho, porque nós estamos impedidos de saber quais áreas realmente precisa
que esta casa delibere sobre recursos a serem gastos, porque é esta casa que autoriza. Então, nós iremos utilizar todos os instrumentos, vamos recorrer ao Tribunal de Contas, vamos recorrer à OAB, quero ter outros diálogos com Vossa Excelência, para a gente poder entender um pouco mais sobre as contas públicas, os gastos. A lei de diretrizes orçamentárias, ela é obrigada a gente se debruçar mais sobre ela, não apenas chegar aqui com 10 páginas e achar que está encaminhada e está correta. Não, faltam informações e nós estamos cobrando as informações, porque se a gente está diante de um déficit financeiro, veja só, se nós temos o maior gestor, vai para as redes sociais, vai para a televisão e dizer que existe um déficit e esse déficit impede de ser investido em determinadas áreas. Esse déficit financeiro que existe deixou a prefeitura sem capacidade de investimento. E o porquê desta casa não receber as informações? Não só esta casa, mas os demais órgãos. É preciso a gente fazer união de forças. É o que a gente quis hoje, de fato, aqui saber, para poder, inclusive, encaminhar propostas, projetos de lei claros, que essa situação não se permaneça mais e que não aconteça. Por exemplo, eu vou encaminhar aqui, já está autorizada a nossa equipe jurídica a apresentar um projeto de lei a essa casa, dando obrigatoriedade à equipe de transição, assim que terminar o levantamento, encaminhar à Casa de Vereadores, encaminhar à Câmara de Vereadores, independentemente de quem esteja aqui. Mas esta casa tem que saber, porque ela vai votar as próximas diretrizes orçamentárias. Então, é uma. O outro projeto de lei que nós temos que discutir aqui, vereador Valdemir Virgínio, é o tempo de mandar o Executivo, quando assumir, encaminhar para essa casa o balancete também da transição. Os dois, tanto a equipe como o gestor, ele também ser responsável para mandar com tempo estipulado. Porque senão a gente fica aqui, fazer 6 meses só de gestão, 5 meses de gestão, sem informações claras. Portanto, é preciso fazer essas observações, porque o povo está cada vez mais acompanhando as nossas ações, os gestores, os parlamentares que são pagos com recursos públicos. Nós somos aqui funcionários empregados do povo, todos nós, inclusive esses concursados que irão assumir agora. E a gente não pode achar e nem normalizar essa situação, porque ela prejudica todos nós, a todos nós. Quando o serviço público, doutora, não chega lá na ponta, nas comunidades periféricas, esses problemas chegam até a nós, em todas as áreas de Teresina. Então, é preciso a gente ter aqui uma posição mais firme no parlamento para podermos ajudar o povo que está lá fora. Porque quando a gente sair daqui, nós vamos se debruçar com miséria, fome e pobreza, numa boa parte da região de Teresina. E não tem quem me diga ao contrário, porque se tem uma terrinha, meu querido vereador Coronel, que já pisei em todos os cantos, igual minha querida cidade de José de Freitas, é Teresina. E eu estou dizendo isso não montado em palanque. Nós queremos aqui ajudar. Deus é sabedor do nosso coração, da nossa intenção, está entregue a Ele o nosso mandato. Por isso que nós precisamos, cada vez mais, criar instrumentos com a OAB, com os órgãos de fiscalização, para que essas situações não aconteçam. Não tem sentido nenhum, todo mês, a prefeitura pagar 30 milhões de reais de empréstimo, meus amigos. Isso é um absurdo. Sem capacidade de investimento. Isso é um absurdo. Portanto, eu encerro por aqui, me colocando à disposição a todos vocês, com muita humildade, mas com muita vontade também da gente fazer as coisas corretas. Eu entendi aqui 2 encaminhamentos, a gente vai propor uma audiência pública para tratar sobre os valores dos salários dos servidores. Tem categoria que recebe R$ 900, menos de um salário mínimo, doutora. Está aqui o contra-cheque. É um absurdo isso. Aí botam os penduricalhos para dizer que o cidadão recebe um salário. Não existe. O salário do poder público a ser pago, no mínimo, tem que ser o vencimento base de um salário mínimo. E tem categoria, os agentes de saúde bucal recebem menos de um salário mínimo.
todo o grupo funcional base, você tem uma ideia, é um absurdo isso. E a gente precisa discutir, porque cada vez mais a população paga mais imposto, e esse imposto tem que ser retribuído de volta com o pagamento de um bom salário para o servidor público, mais serviço público prestado, e por aí vai. Então, nós vamos propor, doutora Michele, da nossa equipe, esse requerimento, solicitando audiência pública para tratar do salário dos servidores e toda a categoria. E o outro ponto, ainda estou na data base, né? Até a data melhor. Até porque a lei de diretriz orçamentária, ela vai ser votada aqui, tem tudo a ver com isso. O outro ponto, para encerrar, é que a gente vai encaminhar um expediente oficialmente a todos os órgãos, à OAB, nós vamos encaminhar à igreja, nós vamos encaminhar ao Tribunal de Contas, aos órgãos que nos ajudam para a gente entender o porquê Teresina chegou nesse déficit de 3 bilhões de reais. Vou chamar auditores fiscais, a gente precisa se debruçar sobre isso. Não podemos normalizar de forma alguma, porque essas situações o povo paga dobrado. É o exemplo que eu citei das ações públicas que faltam na periferia de Teresina e em toda a região. Que Deus nos abençoe, muito obrigado. Eu não estou preocupado com quantidade, não estou preocupado porque eles não vieram, porque vai ter outros instrumentos que eles são obrigados a prestar as informações. E é nesse instrumento que a gente vai se sustentar cada dia mais. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Obrigado, vereador Valdemir Virgínio, você que ficou até o final e mostra o compromisso de Vossa Excelência e para com o povo de Teresina.